Pessoal, boa noite. Tudo bem? Tá o pessoal aqui das carreiras policiais noite e o CTA também? Ah, tudo bem com vocês? É verdade, ó, vocês estão por aqui. Tem algum aluno que é novo, que está começando agora? Ah, alguns aí. Que bom, né? Vocês começaram na semana matemática e português, que beleza. Não desistam, tá? Sim, vai melhorar. Vai melhorar ainda, que a semana só tem matemática e português. Mas vai melhorar, sim. Nada tão ruim que não possa melhorar um pouco, tá? Vai melhorar sim, semana que vem, se Deus quiser, vai melhorar. Mas a ideia, lógico, é começar com as matérias que a gente não gosta muito e que nos dão dor de cabeça mesmo, tá? Então, a gente vai trabalhar, como a gente não vai, era para a gente começar a semana agora com grade, mas houve uma alteração, então a gente vai fazer o quê? Essa semana e a semana que vem são aulas extras, tá? Então, a gente começa a contar a grade mesmo, o ciclo certinho, a partir do dia 15. Então, as aulas da semana são aulas são aulas a mais para a gente poder relembrar alguns conceitos básicos, reforçar conteúdos, aprender um pouquinho mais, pegar detalhes novos, tá? Porque português é feito de detalhes. Então, português nunca é demais. Se você assiste uma aula uma vez, duas, três, quatro, 5, 10, 20, 50, ainda é pouco, né? Ainda tem alguma coisa que ficou para trás. Então, sempre é bem importante você estudar muito a língua portuguesa, não por ser mais importante que outra, tá? Não é grau de hierarquia, mas é porque é uma matéria que exige muito esforço, assim, mental, equilíbrio emocional, porque a gente tem que aprender uma matéria que não é divertida, não é uma matéria legal, uma matéria que realmente é difícil, complexa. E as provas vêm cada vez mais difíceis mesmo, tá? E como a gente tem muita concorrência, então tem que estudar mesmo, é um diferencial, tá? O que a gente vai trabalhar hoje? Eu escolhi para trabalhar hoje preposição, tá? Pensando aí na morfologia e na sintaxe, né? Com um pezinho um pouco em cada uma delas. Eu considero a preposição uma das classes essenciais para você entender uma frase. E da preposição você tem inúmeras questões, porque a preposição ela está em vários lugares, faz parte de vários termos da oração, aparece de N formas diferentes. Então, é uma parte importantíssima quando você domina o emprego de preposição mesmo, mas todo o emprego dela, morfológico, isso facilita o trabalho lá na sintaxe. Tudo que tem da morfologia da preposição é usado na sintaxe, tudo. Então, muitas vezes o que você não sabe e não entende na sintaxe é porque você tem uma falha em algum tipo de assunto relacionado à morfologia. Sempre assim, tá? A gente vai trabalhar hoje a parte da preposição e amanhã eu trabalho predicação verbal, que é a parte de transitividade verbal, verbos transitivos, intransitivos, de uma forma um pouquinho mais detalhada, tá? Como são aulas extras, a gente vai trabalhar... vou trabalhar hoje o que eu não consigo trabalhar, por exemplo, no ciclo normal. Porque ciclo normal a gente tem que pegar um pouquinho rápido. Então, eu vou trabalhar alguns conceitos básicos para a gente poder relembrar e dominar conceitos que são muito importantes. A gente não domina e não percebe isso no dia a dia, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ter que entender. A preposição, lógico, ela faz parte das classes de palavras, tá? É uma das 10 classes de palavras. Então, preposição é um nome dado, uma classificação morfológica, tá? Então, a gente tem aqui a morfologia. A base da preposição em relação às classes de palavras sempre vai ser uma classe invariável. O que significa isso? Que é uma classe que ela não tem flexão. Tá? Ela vem sem flexão, ou seja, não concorda com ninguém, não tem singular, plural, feminino, nada disso, tá? É uma classe que aparece daquele jeito, ponto final. Não tem flexão alguma. Então, na hora de você fazer uma análise sintática ou de você flexionar alguma coisa, ela nunca muda, sempre fica neutra. Outra coisa importante que em relação à preposição. Na morfologia, ela tem uma importância muito maior em relação ao sentido, tá?
semanticamente ela é extremamente importante. Para a sintaxe, ela não tem sozinha a função sintática, tá? Então, pode marcar que ela sozinha não exerce função sintática. O que é que ela faz? Ela é importante porque a partir dela você tem sempre alguma coisa. Então, a função importantíssima da preposição é iniciar um termo, sempre. Então, por isso que ela se torna importante, que achou a preposição, a partir dela você vai ter alguma coisa, tá? Algum termo é iniciado, alguma coisa é iniciada pela preposição. Então, por isso que ela é tão importante. Sozinha ela não tem função, mas junto a outras palavras ela inicia sempre alguma coisa, tá? Então, sintaticamente ela não tem, sozinha não faz nada. Quando você liga essa palavra a outras, forma um grupinho de palavras, quer dizer que a partir dela você tem um termo. Aí sim a sintaxe se estrutura a partir da preposição, tá? Então eu posso falar que ela é um conectivo? Sim. Então a preposição, ela realmente é um conectivo. É uma palavra que a partir dela eu consigo entender as relações que existem. O que acontece? Muitas vezes você vai entender um sentido pontual só no contexto, tá? Eu tenho a preposição de. Ela pode ter N sentidos. Eu só vou saber o sentido no contexto, sempre desse jeito, tá? Outra coisa importante. A preposição, ou ela aparece por causa da regência, ou ela simplesmente aparece sem regência. Então, sempre inicia alguma coisa. E quando ela faz isso, ela estabelece um sentido. Então, sempre que eu penso em preposição, você vai ter sempre a preposição no meio, sempre vai haver duas palavras que são ligadas a ela, de alguma forma, tá? 100% das vezes, não. Vou mostrar depois alguns momentos que isso não acontece sempre. Mas a preposição faz esse tipo de trabalho, ela liga alguma coisa. Como ela sempre inicia um termo, ela sempre vai estar em segundo plano. Tudo que é iniciado pela preposição vai estar em segundo plano. É como se fosse, pela hierarquia, uma expressão iniciada pela preposição, quer dizer que ela está amarrada a alguma coisa. Sozinha ela não faz nada. Ela sempre depende de algo para existir, tá? Deixa eu pegar aqui os exemplos que eu trouxe no material. Eu vou explicando a partir deles aqui, ó. Primeiro exemplo está assim, ó. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Beleza. O que você vai cuidar agora aqui? Sempre que a gente faz uma análise sintática, o que eu acho primeiro? Primeira coisa que eu vou encontrar. Verbo, sempre, tá? Você olhou que tem o verbo conjugado aqui, ó. Estranharam. E eu tenho a palavra vestir. Beleza, tá? Eu tenho aqui 2 verbos. O que você vai perceber agora? Achei os verbos, quer dizer, agora eu tenho que olhar o que sobra a partir disso, que é a partir dos verbos que eu faço uma análise sintática. Se eu pedir aqui ao verbo, ó, quem estranharam alguma coisa? Os amigos de João. Então, se eu peço a função disso daqui, eu sei que é o meu sujeito. Beleza. Só que o sujeito, dentro dele, você já viu que tem uma preposiçãozinha aqui, ó, que é a preposição de. Sozinha, ela não faz nada, tá? O que eu percebo aqui? Essa preposição de, ela inicia uma expressão, que é o termo de João. Sempre assim, tá? Eu nunca analiso a preposição sozinha. Eu sempre analiso ela e o que tem que acompanha essa preposição. Sempre ela vai ter um termo iniciado pela preposição. Sozinha eu não tenho como analisar essa preposição. Aí agora eu faço uma relação. Eu tenho o substantivo João de um lado e amigos de outro. E ela está no meio. Então, ela estabelece uma relação entre esse substantivo e esse substantivo, tá?
Eu sei que os amigos de João. Então, entre os dois substantivos, eu percebo que a expressão de João, em relação a amigos, tem um sentido de posse. De quem são esses amigos? De João. Vejam que, quando eu destaquei o sujeito aqui, ó, os amigos de João, eu tenho dois substantivos no sujeito. Se eu for perceber assim, qual é a palavra mais importante do sujeito aqui? É amigos ou é João? Sempre o que não é preposicionado, tá? Então, o substantivo amigos não tem preposição antes dele. E João tem. Então, entre a hierarquia aqui do sujeito, a palavra mais importante é amigos. Então, se eu for identificar o núcleo do sujeito, por exemplo, por mais que eu tenha dois substantivos, é a palavra amigos que vai ser o meu núcleo. Posso ler essa frase sem a expressão de João? Ó, os amigos estranharam o seu modo de vestir. Consigo fazer a leitura sem problema nenhum. Agora, consigo ler assim? De João estranharam o seu modo de vestir. Não consigo, entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, o termo preposicionado de João está ligado à palavra amigos. Essa relação aqui eu só percebo na frase, porque cada frase eu construo de um jeito diferente, tá? Então, nesse caso, de João estabelece uma relação de posse com o substantivo amigos. Agora, na de baixo, eu tenho um de vestir aqui. Veja que não é, aqui eu não tenho, por exemplo, esse de vestir, já não é uma relação de posse com a palavra modo. O seu modo de vestir. Veja que aqui esse de vestir está apenas especificando qual modo é esse. Porque eu podia terminar aqui, ó. Os amigos de João estranharam o seu modo. Tá, mas modo, que modo? De vestir. Então aqui eu estou especificando. Estou determinando que modo é esse com que eu me refiro. Já não é posse igual na de cima. E essa relação eu só faço na frase. Então, a preposição sozinha não significa nada. Ela só vai ter um sentido na frase que eu tenho. É no contexto que eu vou perceber que ela tem um sentido aqui, um sentido aqui. Os sentidos vão sendo construídos pelas frases. Por que isso acontece? Quando você tem uma preposição, você vai perceber o seguinte. Existe um termo que vem antes da preposição, uma palavra que vem depois. Eu tenho as duas situações aqui. E eu vou perceber qual a relação que existe entre elas. Essa relação se dá no contexto. Vamos pegar um exemplo aqui diferente, com a preposição de. Por exemplo, se eu colocar assim, ó. Nós viajamos de avião, tá? Eu tenho de novo a preposição de, mas aqui a minha relação já é outra, tá? Tenho a preposição de aqui e eu sei que eu tenho viajar e avião. Então, a preposição, ela estabelece uma relação aqui. Nós viajamos e usamos qual meio de transporte? Um avião. Então, aqui eu indico qual meio usado para fazer a ação de viajar. E isso é no contexto, tá? Outra frase. Muitos alunos vieram do norte, tá? Agora eu tenho aqui esse do. Percebam que esse do aqui, por mais que a gente acredite que tenha flexão, o do é de mais o, tá? De preposição mais o de artigo. Então, quando eu falo vieram do norte, eu tenho agora uma relação entre o verbo vir e a palavra norte. Dessa relação aqui, eu sei qual é a origem, a procedência de alguma coisa. Então, essa relação ela é feita no contexto. Não tem como eu determinar um sentido específico.
sempre é a frase que vai fazer com que eu entenda a relação que existe, tá? Nesse caso aqui, perceba que esse D não é exigido pela palavra amigos. Esse D também não. Aqui também não, tá? Por que que eu digo isso? A preposição às vezes vem por exigência e às vezes não, tá? Daqui a pouco eu falo um pouco da regência. Então, nesse caso, eu só escolhi esse D avião para mostrar o meio que eu usei para vir para cá. Mas eu posso fazer a frase diferente? Posso. Nós viajamos sozinhos. Eu posso fazer como eu quiser a frase, tá? Então, não é exigência usar o D avião. Eu só quero mostrar o meio que eu usei para viajar. E essa relação é feita no contexto, tá? Outra frase que nós temos aqui. Deixa eu levar junto a minha folha, né? Para eu colocar o mesmo exemplo para vocês. Ó. Ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio, tá? Beleza. Então, o que que nós temos agora aqui? Eu tenho, fica aí. Eu tenho a preposição com, que está aqui. E eu tenho entre as duas, tá? Eu tenho o verbo esperar. Se eu pedir assim ao verbo, ela esperou o quê? Aquele breve passeio. Esse com entusiasmo, a função desse com entusiasmo, qual é aqui? Está amarrada ao verbo esperar e tem a função de mostrar como é que ela estava. Ela esperou de que forma? Com entusiasmo. Então, você tem esse com, que vai em relação ao verbo esperar, mostrar como ela estava, o modo como ela estava. E essa relação eu percebo pelos verbos, pelas palavras, pelos substantivos que eu tenho, tá? Por que eu digo isso? Porque eu posso fazer uma frase assim, por exemplo. Ela saiu com seus amigos. Aqui, o que que nós temos? Preposição com de novo. Mas aqui já é outro sentido. Quando eu falo, ela saiu com seus amigos, eu tenho na relação com o verbo sair, e como eu usei seus amigos, aqui eu sei com quem ela saiu. Então, aqui eu sei o modo como ela estava, esperou de que maneira? Com entusiasmo. Aqui, com quem ela estava, então é a companhia. E eu só percebi isso pela frase. Olhem outra frase aqui, ó. Com a seca, as florestas foram sumindo. Tá? Agora eu coloquei no comecinho da frase. Posso colocar no começo? Posso também. Eu vou ter que agora estabelecer uma relação com a seca, com o que eu disse antes. Aqui está numa ordem bonitinha. Aqui eu já mudei a ordem. O que que você tem aqui? Qual o motivo de as florestas terem sumido? A seca. Então, aqui, nessa construção aqui, esse com a seca já me indica a causa. Qual o motivo de as florestas terem sumido? E eu só percebo isso na frase, eu não consigo determinar assim, essa preposição vai ser esse sentido sempre. Sempre eu olho o contexto, tá? Se a gente pensar em questões CESP, por exemplo, tem muita questão CESP, muita questão, que você olha assim, a regra é essa, mas nessa frase não cabe 100% a regra. Às vezes você não tem uma regra para explicar a questão. É o contexto que permite que você, às vezes, tire uma preposição, insira, desloque, entenda o que ela significa. Tem muita questão em português que é contextual para a CESP. Ela gosta muito de fazer esse tipo de questão. Então, vocês não têm uma resposta ou uma explicação clara. É porque aquele contexto, naquela frase, permite esse entendimento. Naquela frase, saiu dali, já muda, tá?
Então, aqui você tem um tipo de exemplo dessa maneira. Vamos pegar outro aqui. A hora das refeições é sagrada. Pense agora da seguinte maneira. Quando a gente trabalha com emprego de preposições, né? Eu mostrei até, coloquei um exemplo aqui, ó. Tem esse do aqui. E aqui eu tenho esse das, tá? Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Eu falei antes que a preposição é uma classe invariável. Beleza. Tem flexão? Não. Tem mudança? Não. Sempre é do mesmo jeito. Então, por que lá eu tenho do, aqui eu tenho das? Por que isso acontece? Eu não tenho aqui uma preposição variável, não é isso, tá? Esse das, eu sei que é a preposição de mais a palavra as. Por que as? Refeições, palavra feminina, artigo as. Se fosse almoço, a hora do almoço. Então, esse as que está aqui é porque eu juntei o de mais o as. E esse as é um artigo. Então, quer dizer que aqui, nessa palavra, ela não se tornou uma preposição. Existe uma preposição e um artigo. Não é que ela se tornou, ela já é preposição. Eu só juntei preposição mais artigo. Isso é contração. A gente pode fazer essa contração, juntar as duas palavras. Mas ainda eu tenho preposição aqui e artigo aqui. Eu tenho, tá? Então, nesse caso, a flexão se dá por conta do artigo e não por causa da preposição, tá? Posso ter muita contração? Posso. Existem várias possibilidades, tá? Já vou destacar um pouquinho sobre elas. Mas o seu cuidado é perceber o seguinte: mesmo que eu junte a preposição a outra, ela não se torna variável. A preposição, ela é neutra. Quem varia é o artigo, é o pronome, é a palavra que eu junto à preposição, tá? A preposição em si não muda nada, ela fica sempre neutra, sempre daquele jeito, tá? Tudo bem aqui? Essa é a base que nós temos em relação a elas. Tá. Uma coisa importante em relação às preposições, que também a gente tem que destacar, é sobre a classificação delas, tá? Então, vamos colocar aqui e entender por que a gente tem essa classificação, tá? De onde vem, como é que a gente entende isso melhor. Então, nós temos aqui as preposições que são essenciais e as preposições que são acidentais. Tá. O que é que isso significa? Preposição essencial é uma palavra que nasce preposição. Ela nasceu assim. Ela é preposição desde a origem. Acidental, ela acontece no contexto. Então, não é uma palavra que nasceu preposição. Ela só se torna preposição naquele contexto. Só, naquele momento. Então, as essenciais, eles têm que saber de cor salteado, né? Você tem aqui a nossa listinha básica, né? Ali vocês têm no material. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz, tá? Então, aqui são as minhas preposições essenciais. Porque elas nascem preposição e elas são preposição na origem, tá? O que acontece muitas vezes? Vou falar um pouco delas agora. Às vezes, algumas dessas daqui, elas podem mudar um pouquinho de classificação pelo contexto. Por exemplo, olha a palavra até. A palavra até, ela é uma preposição, nasceu preposição, tá? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou até a sua casa. Ponto, tá? Beleza.
O até, quando ele indica deslocamento, né? A ideia do até é indicar deslocamento. Então, eu vou até a sua casa. Nessa frase aqui, o até é o quê? Preposição, tá? Perfeito. Sempre vai ser preposição? Depende da frase. Ó. Eu sei que até a sua casa foi invadida. Aqui esse até não indica mais um deslocamento, tá? Eu sei que até a sua casa foi invadida. Eu posso trocar e falar assim, eu sei que inclusive a sua casa foi invadida. Nessa construção aqui, o até já não é mais preposição. O que ele é aqui? Advérbio. Já muda porque ele dá uma ideia de inclusão. Mas isso é contexto, tá? O até normalmente é preposição, essencial inclusive. Mas nesse contexto ele indica uma inclusão. E nesse caso se torna um advérbio, já não é mais preposição, tá? E isso daqui eu só consigo perceber pela frase que eu construí, porque eu sei que eu estou adicionando uma informação, incluindo uma informação. Então, isso é contexto, tá? Por isso que a gente tem preposições que, no caso do até, pode mudar, tá? De todas elas, essas daqui, ó, a, com, de, em, para, por, são as mais usadas, não as mais importantes, tá? São as mais usadas em questões de provas. Mas não que sejam as mais importantes, é porque a gente usa muito mais esse tipo de construção aqui, tá? Então, esse é um exemplo de essencial. Tá, e acidental? Acidental é assim. São palavras que elas não são preposições. Elas se tornam preposições no contexto, tá? Vamos pegar aqui um exemplo de algumas palavras em que isso pode acontecer. Ó. Olhem a palavra conforme, tá? A palavra conforme, por exemplo, ela pode ser uma conjunção, tá? E ela pode ser uma preposição acidental. Como é que eu vou saber diferenciar uma da outra? Então, é assim. Quando a palavra conforme é uma conjunção, ela inicia uma oração, tá? Então, vamos pegar no exemplo aqui, ó. Conforme afirma o autor, a obra será publicada ano que vem, tá? Frase agora é parecida. Conforme o autor, a obra será publicada. Tarará. Então, eu tenho aqui duas frases praticamente idênticas, muito parecidas. Qual a diferença que eu tenho entre elas? Nesta primeira aqui, ó, eu tenho um verbo. Nesta daqui, eu não tenho, tá? Então, o que acontece? Aqui, nós temos nomes diferentes. Conforme afirma o autor, como eu tenho o verbo aqui, essa palavra é uma conjunção, esse conforme. Isso aqui vai ser o que, então? Uma oração, porque ela tem verbo. Oração subordinada, adverbial, conformativa. Tá? Nessa de baixo, como ela não tem verbo, não é mais oração. Ela ainda é adverbial, mas não tem mais oração. O que vai ser isso aqui apenas? Uma locução adverbial de conformidade. Conformidade. Então, nesse caso aqui, o conforme é uma conjunção. Nesta aqui é uma preposição acidental. Tá? Então, isso daqui é
contexto. É no contexto que eu vou perceber isso. Outro exemplo. Olha essa frase aqui, ó. Temos de estudar muito. Tá? Muito obrigada. Temos de estudar, vou colocar aqui e colocar de novo. Temos de estudar muito. Não é muito como se fala assim, nossa, temos de estudar. Como é que a gente fala normalmente? Temos que estudar. Ah, tá. O normal, no dia a dia, a gente faz, temos que estudar muito. Se eu falo temos de estudar e temos que estudar, veja que eu ainda tenho uma obrigação a ser feita, tá? Então, nesta construção aqui, ó, essa aqui é uma preposição, eu sei que o de é preposição, e esse temos de estudar é uma locução verbal, tá? Isso aqui é o verbo auxiliar, isso aqui é meu verbo principal. Isso aqui, então, é o quê? Locução verbal, e a preposição liga os dois verbos. E na de baixo, esse que é uma CSI aqui por um acaso? Não, esse que está no lugar de uma preposição. Então, nesta construção aqui, isso daqui é uma preposição, isso aqui também é uma preposição acidental. Eu ainda tenho uma locução verbal aqui, eu ainda tenho auxiliar mais principal, eu ainda tenho uma locução verbal. E esse que é uma preposição acidental, tá? Não é uma conjunção, por exemplo. Mas isso é nesse contexto, é aqui que ela se torna preposição. Não é que ela seja, a palavra que originalmente, normalmente é conjunção. Nesse contexto, ela se transforma em preposição acidental, porque ela faz o quê? Liga duas palavras. E a função primordial de uma preposição é ligar, é unir palavras, unir termos, unir expressões. Por isso que ela se torna aqui uma preposição acidental. Tudo bem? A base é essa. Então, quando a gente tem conjunção essencial e acidental, preposição essencial e preposição acidental, isso se dá na frase. Aproveitando aqui para eu continuar com essa lógica de essencial e também acidental, nós temos um conceito de locução prepositiva. O que é isso? Existe a preposição e existe, sim, a locução prepositiva. Tá. Qual a diferença entre elas? Prepositiva. A preposição é quando você tem uma palavra apenas. Quando é só uma palavra, ela é preposição. Locução, sempre que a gente fala em locução em português, locução é um grupinho de palavras, tá? Duas ou mais palavras juntas. Então, se eu falo que eu tenho uma locução prepositiva, são duas ou mais palavras juntas que têm função de quê? De preposição. Se eu tenho uma locução conjuntiva, eu tenho um grupinho de palavras que tem função de preposição. Se eu tenho uma locução adverbial, grupinho de palavras que tem função de advérbio. Locução adjetiva, grupinho de palavras com função de adjetivo, e assim por diante, tá? Então, a locução prepositiva são duas ou mais palavras juntas, tá? Mas tem uma particularidade ainda dela. A locução prepositiva sempre termina com preposição. Sempre a locução prepositiva termina com preposição. Por quê? Para eu conseguir diferenciá-la de uma locução conjuntiva, por exemplo, tá? Então, aqui nós temos locução prepositiva, grupinho de palavras, está junto, mas sempre termina com uma preposição, tá? Exemplo. Aí, vou aproveitar e colocar aqui, ó, locução
conjuntiva. Por quê? Porque a locução prepositiva e conjuntiva, elas andam muito próximas, tá? Na locução conjuntiva é a mesma coisa. Duas ou mais palavras juntas. A diferença é que na locução conjuntiva, ela termina com uma conjunção, tá? A locução prepositiva termina com preposição. E a locução conjuntiva termina com conjunção. Exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Apesar de que tenha chovido, ainda faz calor, tá? Outra frase. Apesar de ter chovido, ainda faz calor. Apesar da chuva, ainda faz calor. Isso vai influenciar em que em relação à classificação? Então, olha só. Eu tenho aqui nessa primeira, tenha chovido, que é uma locução verbal, e o verbo fazer. Então, eu tenho duas orações. Na de baixo, que eu tenho aqui? Uma locução verbal também, e mais um verbo aqui conjugado. Na de baixo, tenho só um verbo, tá? Então, aqui eu tenho período composto, período simples. Na primeira, eu tenho, todos começam com apesar, todos. Na primeira, o que nós temos? Apesar de que tenha chovido. Apesar de ter chovido. Apesar da chuva. Qual a diferença? Na primeira construção aqui, ó, quando eu falo apesar de que, isso aqui é uma locução, porque ela é eu não consigo tirar e ler só com apesar ou tirar o de, não tem. É uma estrutura, uma locução, é um grupinho de palavras. Termina com a palavra que. Nesse caso, a palavra é uma conjunção. Então, quer dizer que nessa frase eu tenho uma locução que termina com conjunção. Isso aqui é o que, então? Uma locução conjuntiva, tá? Tenha chovido, o verbo conjugado aqui, ó. O verbo ter está no presente do subjuntivo. Então, eu tenho o verbo conjugado. Na de baixo, apesar de. Acabou, isso aqui é verbo. Que é verbo, agora eu falei bem, R. O que eu tenho agora aqui? Não fiquem tirando sarro, tá? O que eu tenho agora aqui? Esse de é uma preposição. Então, eu tenho uma locução que termina com preposição. O que ela é aqui? Uma locução prepositiva. Isso aqui não é conjunção. É uma locução prepositiva. Na de baixo, apesar da. Mesmo que eu tenha apesar da, esse da está aqui porque eu juntei de mais a por causa de a chuva. Então, mesmo assim, eu ainda termino com preposição, tá? Isso aqui ainda vai ser uma locução prepositiva. Olha o que nós temos agora aqui. Ó, nós temos uma locução conjuntiva. Isso aqui, percebam que é um verbo que está conjugado. Ó, verbo que está... Conjugado é boa. Conjugado. Um verbo que está conjugado. Tudo bem? Então, eu tenho conjunção, verbo conjugado. Na de baixo, não tenho mais conjunção. Eu tenho uma preposição aqui, que é uma locução prepositiva. Tenho o verbo conjugado aqui. Como é que está meu primeiro verbo? No infinitivo. Então, esse verbo aqui, ele está no infinitivo. Não está conjugado. Isso aqui eu vou usar quando na sintaxe? Olha, vocês já vão entender agora.
aqui, ó, apesar de que tenha chovido, o que nós temos aqui? Uma oração subordinada, adverbial. O apesar de que é concessiva, né? O embora e tal. Concessiva. Como ela tem conectivo, que é a conjunção, e verbo conjugado, isso aqui é uma oração que está desenvolvida. E a de baixo? É uma oração subordinada, adverbial, também concessiva. Só que ela tem um diferencial. Ela não tem mais conjunção, não tem mais verbo conjugado. O que ela está aqui? Reduzida de infinitivo. Então, aqui é uma prova de que a sintaxe usa um conceito morfológico para determinar um conceito sintático. Essa diferença entre oração desenvolvida e reduzida não é algo criado pela sintaxe. Vem daqui, ó, dessa noção morfológica, tá? De eu ter uma locução conjuntiva e uma locução prepositiva. Então, quando a gente aprende oração reduzida, que a gente aprende na sintaxe, você fala assim, nossa, que coisa, né? Uma coisa difícil. Lógico. Falta, às vezes, a base que está aqui na morfologia. Às vezes é uma coisa que você já... Por que eu digo isso? Esse é um tipo de explicação que dificilmente consegue fazer em sala de aula, no ciclo normal, tá? Por que a gente não faz isso? Supõe-se pelo edital, isso aqui vocês já saibam. Isso é conhecimento prévio, isso aqui é português básico, tipo matemática básica. Você tem que saber o que é soma, o que é subtração, o que é multiplicação, o que é fração, tem que saber isso já, porque aí ninguém vai aprender fração aqui, a ideia é que você já saiba fração, nossa, já domine fração, função de primeiro grau, já saiba tudo isso para chegar aqui na teoria, né? É a mesma coisa. É como se fosse um português básico, você já tem que dominar essa parte morfológica para que a gente use esse mesmo conceito lá onde? Na sintaxe, tá? Então, essa é uma base que vocês têm que ter. Locução conjuntiva, grupinho de palavras que termina com conjunção. Locução prepositiva, grupinho de palavras que termina com preposição. E isso vai determinar a classificação que você vai fazer lá para frente nas orações reduzidas e desenvolvidas. Períodos composto aqui nesse caso. E na de baixo? Apesar da chuva. Eu não tenho nem verbo aqui, tá? Eu tenho uma locução prepositiva que inicia uma expressão apesar da chuva. Então, juntando a locução prepositiva mais o substantivo chuva, o que nós temos aqui? Uma locução adverbial. Também concessiva. Não é oração. Por que não é oração? Não tem verbo. Então, não tem como eu classificar como oração isso daqui, tá? Eu vou classificar apenas como uma locução adverbial, porque não tem verbo. Tudo bem? E isso daqui, eu tenho que perceber que é uma base morfológica. Vem da morfologia esse conceito, tá? Qualquer uma. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Tá aqui. Eu vou levando as canetas para lá, ó. Estudo muito para que consiga a aprovação, tá? O que nós temos aqui? Esse para que é uma locução. E locução o quê? Olha o que aqui no final. Isso aqui é uma locução conjuntiva, tá? A gente fala conjunção, mas é uma locução conjuntiva. A partir dela, eu tenho uma oração, tem verbo aqui. Então, você tem uma oração
subordinada adverbial que expressa qual sentido? Finalidade. Mas eu tenho locução conjuntiva, verbo conjugado. Então, quer dizer que essa oração aqui é uma oração desenvolvida. Agora eu posso fazer uma frase: estudo muito para conseguir a aprovação. Estudo muito para conseguir a aprovação. Não tenho mais locução aqui, eu tenho só a preposição para. Isso aqui é uma preposição. Como é que está meu verbo? No infinitivo, já não vem mais conjugado. Então, o que eu tenho agora de diferença? Aqui eu tinha conjunção, verbo conjugado, oração desenvolvida. Não tenho mais conjunção, não tenho mais verbo conjugado. Isso aqui é o quê? É uma oração reduzida. E é só por isso que eu percebo a diferença, tá? Então, aqui eu nunca vou classificar o para como conjunção. O para é só preposição aqui. Ele vai fazer parte de uma locução conjuntiva quando eu tenho esta construção aqui. E se eu usasse, no caso aqui, a fim de quê? Mesma coisa. Ó, estudou muito a fim de que consiga alguma coisa. Só se eu tirar o quê? Estudo muito a fim de alguma coisa. Dá na mesma, tá? A fim de, se eu terminar aqui, é uma locução prepositiva. Aqui é uma locução conjuntiva, tá? Essa é a diferença que eu tenho básica para perceber isso. Tudo bem? Aproveitando aquela do apesar da chuva, para eu destacar uma parte importante. Nós temos que entender que, quando a gente trabalha com construções que você tem as contrações, que nós temos em português combinação e contração, tá? Ó, nós temos uma diferença entre... Você pode combinar palavras e você pode fazer uma contração de palavras, tá? Na combinação, você só junta duas palavras. Então, por exemplo, se eu pegar a preposição a mais o artigo ou o pronome o que vira? Ao. Preposição a mais os, que vira? Aos. Não se perde nada aqui, ó. Eu só juntei o a mais o, ao, a mais os, aos. Pronto, não perdeu nada. Se eu agora juntar o a mais a, não dá para eu fazer isso daqui, né? A, mesma coisa aqui, ó. Se eu juntar a mais as, não dá para eu fazer isso daqui. Não existe em português esse a. Por isso que quando acontece a junção de a, as, o que acontece? A com acento grave. Mesma coisa aqui. As com acento grave, tá? O acento grave aqui, ele está falando para você, ó, tá vendo aqui? Nós temos duas palavras, numa só, tá? Eu tenho uma contração aqui. Então, existem várias possibilidades. Aqui eu coloquei só uma, mas existem várias formas. Eu posso juntar, por exemplo, posso juntar em mais o, que vira no. De mais este, que vira deste, tá? Eu posso juntar de mais ela, que fica dela. Pergunta, esse dela aqui, posso falar que ele agora é um pronome possessivo? Ele indica posse? Sim. O carro dela foi roubado, tá? Indica a posse. Mas ele não é um pronome possessivo, tá? Ele é a junção de preposição mais um pronome pessoal. Então, ele não é pronome possessivo. Ele indica a posse, mas ele não é um pronome possessivo, tá? E temos vários, tá? Eu posso juntar aí, sei lá, por mais ele, que vira pelo.
E a gente vai juntando, tá? Aquele, você pode fazer várias junções. De mais as, que vai virar das. Então, existem várias formas de você contrair. É muito mais comum você fazer a contração que você perde uma letrinha. Agora, uma particularidade com essas partes de contração. Por quê? Olha essa frase aqui, ó. Apesar da chuva ter chegado, ainda faz calor. Mudei um pouquinho agora a frase aqui, tá? O que nós temos agora nessa construção? Eu tenho oração aqui, oração aqui. Cada vez que eu acho um verbo que eu tenho que achar em português, todo verbo tem um sujeito, tá? Mesmo que seja inexistente, mas tem um sujeito. Então, vamos lá. Apesar da chuva ter chegado. Se eu perguntar assim, quem é que chegou? Vocês respondem da chuva ou a chuva? A chuva. Não respondo, quem chegou da chuva? Não, quem chegou? A chuva. Então, quando isso acontece, é porque isso daqui, ó, é o sujeito de quem? Da locução que está aqui, do verbo que está aqui. Quando acontece dessa expressão aqui, ó, porque esse a, por que eu tenho a aqui? É o artigo que acompanha a chuva, não é? Se fosse, sei lá, do mau tempo, daí seria o, mas perceba que eu tenho esse a, que ele acompanha o substantivo chuva. Nesse caso aqui, quando isso acontece, quando isso daqui se torna sujeito, eu não faço mais essa contração. Aí fica, apesar de a chuva ter chegado. Que daí eu peço, quem chegou? A chuva. Aí fica correto. Então, nessa frase, é proibido fazer a contração. Normalmente, você tem que fazer, tá? Normalmente. Aqui, é proibido. Outra frase. Antes dele sair, é preciso fazer alguma coisa. Vamos lá. Verbo sair. Quem vai sair? Ele. Tá? É ele que vai sair. Então, nesse caso, também está errado eu fazer dele. Como é que fica o correto? Antes de ele sair. Por quê? O ele é o sujeito desse verbo. Então, nesse caso aqui, ó, eu preciso fazer essa separação. Então, a contração, ela existe, mas quando eu não tenho sujeito. Se da contração, a palavra aqui que foi ligada e foi feita a contração, for o sujeito, posso tirar aqui e separar os dois elementos. Aqui eu tenho que separar, aqui eu tenho que separar, tá? Não é opção, aqui eu preciso separar de forma obrigatória. Se eu juntar, fica errado gramaticalmente. Por quê? Sujeito nunca vem preposicionado. Nunca. Sujeito é um dos termos sintáticos que nunca vai vir preposicionado. Jamais. Não existe essa possibilidade, tá? Então, nesse caso, precisa vir separado. Gente, isso aqui é um detalhe. Tá? Pode cair em prova? Pode. Tem depois uma questão que eu trouxe para vocês material. É uma questão desse jeitinho aqui. Isso é um detalhezinho do português. Tá? Não é porque a regra geral... Qual a regra geral? Junto. D mais A dá. Essa é a regra geral. Aqui é um detalhe que eu tenho do português. Por isso que eu falo que sempre eu falo nas aulas. Português você ganha nos detalhes. A regra geral, você acaba decorando, de tanto que você vê. O problema do português são esses detalhezinhos da língua. Isso aqui é um detalhe. Não é algo que acontece sempre. Tem que encaixar a frase assim, quase fazer uma forminha, sabe? É quase uma formulazinha, tem que encaixar desse jeito. Deu certo aqui, separa.
Mas o normal é sempre juntar. Então, quando você vai estudar português, eu falo que sempre são esses detalhezinhos que fazem a diferença. E é a diferença entre uma questão a mais ou a menos que você acerta, tá? É aquela questão que às vezes vai fazer você conseguir entrar no número de vagas, quando você fica, é por uma questão. Mas é uma questão que você saberia resolver se ficasse atento a isso, tá? Esses detalhezinhos. Beleza. Então, aqui eu já entendi que nós temos as contrações. Geralmente elas aparecem, mas em alguns momentos, como nesse daqui, quando eu tenho sujeito, não faço a contração. Tudo bem? Esse aqui é um exemplo importante. Beleza. Continuando, aí nós temos aqui, claro, alguns casos importantes em relação a sentido, mas eu vou destacar agora aqui uma parte da morfologia que a gente vai usar lá na sintaxe, tá? Olha essa construção aqui, ó. Quando você tem preposição e a partir dela nós temos o emprego de crase. A crase não é algo sintático, tá? Simplesmente a crase vem da morfologia. O que é a crase? É quando você junta A mais A. Então, por exemplo, se eu juntar A mais A, vai virar A com acento grave. Se tiver o encontro de A mais aquele, por mais que seja um termo masculino, juntei A, olha o que acontece. Aquele, desse jeito aqui. Se eu juntar o A com um pronome relativo, vai acontecer a crase. Então, a crase é quando você tem a junção da preposição mais outra palavra que também começa com A. No caso aqui é só o A e o aquele, a qual? Exemplos. Vamos pegar a frase aqui, ó. Eu disse ao aluno que chegasse cedo. Tá? Beleza. Eu disse o quê? Que chegasse cedo a quem? Ao aluno. Tá? O que é esse ao aluno aqui? Esse a é a preposição que vem do verbo dizer, não é? Quem diz algo a alguém. Tudo bem? Então, eu tenho ao aluno. Esse a vem daqui e eu coloquei a expressão o aluno. Mas eu não quero falar ao aluno, eu quero falar aquele aluno. Tá? Não quero colocar o aluno, eu quero colocar aquele aluno. Então, vamos lá. Eu disse ao aluno. A preposição que vem daqui, não é opcional, é obrigatório que eu tenha a preposição. Quando eu coloco eu disse aquele aluno, a preposição ainda está aqui. Não posso jogar a preposição para fora. Tá? Quem diz alguma coisa a alguém. Quando acontece, eu não posso colocar eu disse, não posso perder a preposição e também não posso deixar assim, eu disse a aquele aluno. Juntou a mais a, o que eu faço? Eu disse aquele aluno que chegasse mais cedo. Então, esta crase aqui não tem nada a ver com masculino, tá? É porque eu tenho preposição a e outra palavra que começa com a. Então, eu disse a aquele, eu não posso colocar, eu disse a aquele. Nesse caso, junto a mais a, acento grave aqui, tá? E essa noção é simplesmente uma marca de entender que a crase é a junção de preposição mais outra palavra, que começa com a. Essa é a lógica, tá? Esse a pode ser artigo, pode ser, esse aqui pode ser pronome. Então, você juntou a mais a, virou a crase. Aqui é a mesma coisa, tá? Sempre que eu trabalho com essa dinâmica aqui, ó,
eu entendo que eu juntei, não tem nada a ver com masculino, é porque eu tenho esse AA aqui, ó. Eu não posso ter esse AA, aí eu junto os dois e faço a contração. Então, aqui você tem contração de preposição mais aquele, que é possível que a gente faça, tá? É daqui, da noção de contração. Por isso que existe a crase. É porque quando você tem ao, você não tem como contrair, só combina. Quando você tem o AA, você contrai. E vem da noção de preposição, dessa ideia de que você tem que contrair quando são palavras iguais. E aqui você vai combinar quando são diferentes. Só por isso, tá? Por isso que a gente vai ter, se fosse a mais o qual, ficaria ao qual. Eu não tenho contração, eu tenho só uma combinação. E isso vem da noção básica da morfologia. Então, às vezes, você não acerta uma questão de crase, não é porque você não sabe a crase, sabe as regras todas, mas não domina a base que é a morfologia, você junta alguma coisa. Pergunta. Quando você tem um substantivo, por exemplo, aluno sempre é substantivo, né? É obrigatório que eu use um artigo antes de um substantivo? Não é? Eu posso muito bem não usar um artigo. Então, às vezes, você tem aqueles casos bem especiais de crase, em que você usa ou não usa a crase, porque você omite o artigo e a preposição permanece. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui um exemplo para perceber isso. Ó, tive acesso às provas de ontem. Tá? Beleza. Quem tem acesso a alguma coisa. Preposição. Provas é a palavra feminina. Se eu tenho a mais a, se acontece crase. Tudo bem? Beleza. Esse a é minha preposição. Esse a é obrigatório. Por que ele é obrigatório? Porque ele vem da regência. A preposição é obrigatória aqui, ó. Quem tem acesso a alguma coisa. Mas eu tenho que usar artigo antes de provas? Tenho que falar sempre as provas ou posso falar provas? Resolvi provas. Resolvi as provas. Eu não preciso colocar esse artigo antes. Então, eu posso muito bem fazer isso daqui, ó. Tive acesso a provas. Quando eu faço isso, o que eu fiz agora? Eu mantive a preposição, mas eu agora excluí o artigo. Posso fazer isso. Muda o sentido? Lógico que muda, né? Se eu usei um artigo definido, aqui, ó, o sentido é definido, porque eu usei um artigo definido. Quando eu tiro o artigo, eu tenho um sentido genérico, eu generalizo uma informação. E é a presença do artigo que faz essa construção aqui. A obrigatoriedade é da preposição. O artigo eu não preciso colocar. Pode ter ou não, tá? E essa vem uma noção básica de emprego de classe de palavras. Emprego de preposição, emprego de artigo, tá? Que vem da parte da morfologia. Então, nesse caso, só para a gente, não vou explicar a crase aqui hoje, lógico que não, mas só para a gente entender que às vezes você não domina um conceito da sintaxe porque falta alguma coisa da morfologia. Faltou, às vezes, aquela explicaçãozinha, aquele detalhe, aquela parte bem pontual que você nunca tinha percebido. Ah, então é dali que vem essa regra. Pronto. A ideia é entender de onde vem a regra. Ela não vem do nada, não cai de paraquedas, tá? Aproveitando aqui, deixa eu comentar como a dificuldade ainda existe, porque às vezes uma palavra, ela pode ter várias classificações, depende do contexto. Por exemplo, vou dar um exemplo só, tá? Olhem a palavra a. Pequenininha, né? Só ela. Mas ela pode ter muita classificação. Essa palavra a pode ser um artigo. Essa palavra a pode ser um pronome demonstrativo. Essa palavra a
pode ser um pronome oblíquo. E essa palavra a pode ser uma preposição. Tá? Então, ela pode ser tudo isso daqui. Como é que eu vou perceber isso? Eu tenho que dominar o que é artigo, o que é pronome, o que é preposição, tá? O que o artigo faz sempre? Ele acompanha quem? Um substantivo. Então, sempre que eu tiver um artigo, ele vai acompanhar um substantivo, ele concorda com ele. Pronome demonstrativo, quando a for pronome demonstrativo, ele equivale a aquela ou aquelas, tá? Quando ele é pronome oblíquo, ele vem a palavra vem sempre junto a um verbo, sempre. Ou antes ou depois. Antes sem hífen, depois com hífen. E quando vem preposição, não está ligado a ninguém. É simplesmente um conectivo. Só que aqui tem uma diferença. Artigo e pronome são classes variáveis. E preposição, classe invariável. Então, quando a vem na condição de artigo, ele pode vir no singular ou no plural. Aqui ele pode vir no singular ou no plural, no singular ou no plural. E aqui somente no singular, tá? Exemplo. Não conheço a revista que você trouxe, tá? Como é que eu vou saber agora que esse a aqui não é preposição? Como é que eu vou saber? Bom, se o a, quando ele acompanha o artigo, quando ele acompanha o substantivo, ele é um artigo, ele muda com o artigo. Tem o a revista. Se eu colocar aqui revistas, esse a muda junto? Não conheço as revistas que você trouxe. Então, nesse caso aqui, esse a estava no singular porque ele concorda com revista. Foi para o plural porque ele concorda com revista. Então, aqui, o que nós temos aqui nessa condição? Artigo. Tá? Quem conhece, conhece algo ou alguém. Então, esse a não vem de regência, não é preposição, simplesmente é um artigo. Quando ele é demonstrativo, eu posso fazer uma troca. Por exemplo, esta é a que eu conheço melhor. Tá? Posso trocar e falar assim? Esta é aquela que eu conheço melhor. Veja que eu consigo trocar esse a por aquela. Esta é a que eu conheço melhor. Esta é aquela que eu conheço melhor. Então, aqui, nesse caso, esse azinho aqui, ó, e o aquela, você sabe que é um pronome demonstrativo. Sabendo disso, você já mata outra informação. Se isso daqui é um pronome demonstrativo, isso aqui é um pronome relativo, tá? Então, o pronome relativo, ele pode vir precedido de pronome demonstrativo. Esse aqui é o meu exemplo que eu tenho, tá? Pronome oblíquo. Sempre ele vem ou com um verbo, ou antes ou depois, tá? Ó. Eu, a, trouxe para você. Eu trouxe a... Nossa. Eu trouxe-a para você. Então, quando você tem um pronome oblíquo, a lógica é o seguinte. Esse a sozinho, semanticamente, você não vai entender se não tiver um referente. Que eu trouxe o quê? Sei lá. Pela frase, eu não sei o que eu trouxe, tá?
Então, você vai ter que ter um referente. Esse A aqui, ó, quando ele é um pronome oblíquo, ele precisa de um referente. Tá? O que é que eu trouxe para você? Mas em relação ao verbo, quem traz alguma coisa. Em relação ao verbo, ele vai ser um objeto direto e ele vai ser um pronome, nesse caso, um pronome oblíquo. Tá? Pela morfologia, pronome oblíquo, pela sintaxe, objeto direto. Depois do verbo, ele vem sempre com hífen. E a função ainda é a mesma. Pronome oblíquo, objeto direto. Tá? Do mesmo jeito. E quando é preposição, simplesmente conecta, não tem concordância com ninguém, nada. Simplesmente aparece ali, ponto final. Tá? Ó. Esta não era o esta. Eu me refiro a esta obra. Quem se refere a alguma coisa. Esse a, ele vem por causa do verbo referir-se. E aqui eu tenho uma preposição. Tá? Mas eu só vou saber a diferença entre as palavras pelo contexto. Não tem outra forma de eu perceber isso, tá? Aqui é o meu contexto que vai fazer essa diferenciação. Quando é uma coisa, quando é outra. Sempre eu olho o contexto. É ele que vai fazer essa diferenciação aqui. Tudo bem? Beleza? Vamos agora para uma parte da morfologia ligada à sintaxe. Por quê? Quando a gente aprende sintaxe, uma das formas de você fazer uma diferença entre alguns termos é saber quando eles vêm com preposição ou não, tá? Então, pensando agora na seguinte situação. A preposição amarrada aos termos da oração. Isso aqui é importante. Por quê? Vou só colocar aqui os termos, eu não vou explicá-los agora, tá? Vou só colocá-los para a gente poder fazer uma comparação aqui, ó. Nós temos o sujeito, o predicado, complemento verbal, temos o complemento nominal, temos o agente da passiva, o adjunto adnominal, nós temos o adjunto adverbial, temos o aposto e temos o vocativo. Como que a gente vai perceber a função da preposição nessa situação aqui, tá? Nesses termos da oração. Primeiro, o sujeito nunca vai vir com preposição, tá? Então, ele é sempre um termo sem preposição. O predicado também não pode começar com preposição. Então, quando você tiver um predicado, o predicado começa no verbo. Então, ele também não tem preposição. Agora, o complemento verbal. Nós temos dois tipos de complementos verbais, tá? Temos o objeto direto e o objeto indireto. Como eu vou diferenciar os dois? Só a preposição que faz isso. O objeto direto sem preposição e o objeto indireto com preposição. A diferença é só esta entre eles, só. Não existe outra diferença que não seja o emprego da preposição, com e sem. Complemento nominal é um termo que ele vem preposicionado. Então, aqui você vai ter preposição. Agente da passiva, como é que ele começa? Com preposição. Então, você vai ter um termo iniciado por uma preposição. Adjunto adnominal.
pode ou não ter preposição, tá? Quando é que vai ter preposição? Quando é uma locução adjetiva. Adjunto adverbial também pode ou não ter uma preposição, tá? Aposto, não. Aposto vem sem, invocativo vem sem. Olha, nossa, pulou, Daniel. Vem sem. Mas olha como ele vai fazer uma importância grande. Em relação a questões de gramática, questões de prova, o que mais aparece? Sujeito, complemento verbal, complemento nominal. Então, aqui você tem que saber quando é que eu uso e quando eu não uso preposições, tá? É o que você vai encontrar, os outros, claro, que aparecem. Mas o que vai mais acontecer em relação a questões de gramática é sujeito, complemento verbal e complemento nominal, que você mais vai ter em provas. E essa diferença aqui entre eles é a função que eles exercem quando tem preposição ou não. Então, isso é importante que a gente entenda, tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? Se eu pensar agora em um complemento verbal, o objeto direto não tem preposição, porque não tem nada obrigatório. Já o indireto vai ter. Então, por exemplo, eu confio em meus professores, tá? Então, vamos lá. Quem confia, confia em alguém. Essa preposição em aqui, ela vai ligar, por exemplo, meus professores ao verbo confiar. Ela faz isso, ela une esses dois verbos, esses dois termos, e estabelece uma relação de dependência. Então, aqui, ó, em meus professores, é o meu objeto indireto em relação ao verbo confiar. Então, ele é um complemento verbal. E ele é indireto porque ele começa com preposição. Tá? Outra frase, parecida. Vou só mudar agora o verbo para substantivo. Tenho confiança em meus professores. Tá? Vamos lá. Quem tem confiança em alguém. Então, agora eu tenho, de novo, um termo preposicionado. Qual é a diferença? Aqui está ligado a um verbo. E aqui está ligado a um substantivo. Então, isso daqui é um complemento verbal. Ó, complemento verbal. Isso aqui é um complemento nominal, porque ele está ligado a um nome e não mais a um verbo. E os dois são preposicionados. Então, o complemento verbal é ligado a um verbo, o nominal ligado a um nome. Nesse caso, os dois são muito parecidos. A única diferença entre as duas expressões é porque um está ligado a um verbo e o outro a um nome. Só por isso, tá? Elas são idênticas. Mas a classificação se dá pela relação que eu faço entre as palavras. Então, aqui, objeto indireto e aqui, complemento nominal. Então, é uma forma de você perceber isso. Então, termo preposicionado. Agente da passiva. Ó, os gabaritos foram conferidos por mim. Tá? Vamos lá. O que foram conferidos? Os gabaritos. Então, isso aqui é o meu sujeito. Foram conferidos é uma locução verbal. Me ajudem. Numa locução verbal, qual o verbo mais importante? Primeiro ou último? Sempre o último. Quem fez a ação de conferir alguma coisa? Não foram os gabaritos que conferiram algo, não é? Alguém os conferiu. Nesse caso, quem foi? Eu. Então, esse por mim, qual é a lógica?
eu fiz a ação de conferir alguma coisa. Por isso que a gente vai chamar isso aqui de agente, porque é agente, junto, né? Agente, porque ele faz a ação do verbo que está como? Na voz passiva. Por isso que o nome é agente da passiva, tá? Então, essa preposição aqui não vem por causa do verbo conferir? Não. Esse caso aqui é porque eu tenho o agente da passiva. Tem nada a ver com conferir aqui, tá? Não vem por causa da regência, é simplesmente um agente da passiva. É ele quem faz a ação do verbo que está ali, tá? Então, cuidado para não confundir. E achar que essa preposição aqui vem por causa do verbo. Não tem regência aqui. Aqui tem. Ó, aqui eu tenho regência verbal. Aqui eu tenho regência nominal. E aqui eu não tenho nada de regência. Simplesmente é porque eu comecei um agente da passiva, que é um termo preposicionado. Tá? Então, aqui eu não tenho regência mais. A preposição, ela existe, não é por causa da palavra que está aqui. É porque eu tenho o agente da passiva, e o agente da passiva é um termo preposicionado, tá? Porque ele tem que vir sempre com preposição. Beleza. Posso ter também, eu falei que o adjunto nominal pode ser ou não preposicionado. Vamos lá. Vou pegar a frase aqui, ó. A atitude do rapaz foi elogiada. Beleza. Olha só. Substantivo, preposição. Tudo bem? Substantivo, preposição. O que eu tenho aqui? Substantivo, preposição. Quase a mesma coisa, não é? Ó, português, tudo o que é muito parecido é muito cobrado, tá? Quando eu falo eu tenho confiança, quem tem confiança em alguma coisa. Então, veja que eu tenho uma relação de dependência da preposição com o substantivo. Por isso que ele é um complemento. Atitude. Quem tem uma atitude, tem uma atitude. Preciso continuar a frase igual confiança? Quem tem confiança em algo. Quem tem uma atitude, tem uma atitude. Então, não tem uma dependência aqui, uma regência. A expressão do rapaz apenas está dizendo de quem foi a atitude. Estou apenas dizendo, ó, tá, a atitude foi elogiada. A atitude de quem? Do rapaz. Então, nesse caso, esse do rapaz, ele apenas vai caracterizar um substantivo. Ele não completa a palavra. Ele apenas indica uma característica. E eu ainda tenho uma noção de quê? De posse. A atitude dele. Ele que fez alguma coisa. Então, nesse caso aqui, ó, você tem esse do rapaz aqui, ó. O do rapaz, morfologicamente, é o quê? Uma locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva mesmo? Grupinho de palavras com função de adjetivo. Para que serve um adjetivo? Caracterizar um substantivo. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma locução adjetiva. A locução adjetiva, sintaticamente, ela vai ser o quê? Adjunto adnominal. Tá? Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Sempre que eu tenho uma locução adjetiva, eu tenho um adjunto adnominal. Isso daqui não é locução adjetiva, não. Isso aqui não é nada. Isso aqui é um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo. Então, isso é complemento nominal. Isso daqui é adjunto adnominal. Tá? Outra frase. Precisamos
pensar com calma. Tá? Então, o que nós temos agora aqui? Eu tenho uma expressão que começa com preposição, mas agora, vamos lá. Quando eu falo precisamos pensar com calma, esse com calma, percebam que é a forma como nós temos que fazer algo, está ligada a qual palavra? Ao verbo pensar. Morfologia. Qual é a palavra que modifica um verbo? Advérbio. Lembra do advérbio? O que ele modifica? Verbo, advérbio ou adjetivo. Então, esta expressão com calma, ela mostra como se deve pensar, muda um pouco o sentido, tá? Não é que muda, ele altera o sentido. Precisamos pensar rapidamente, precisamos pensar bastante. Então, depende do advérbio que eu uso, eu dou um sentido diferente. Quando eu falo precisamos pensar com calma, é o modo como nós temos que agir. Então, aqui, pela morfologia, eu tenho o quê? Uma locução adverbial. Por que é locução adverbial? Um grupinho de palavras com função de advérbio. E nem tem advérbio aqui, né? Isso aqui é preposição, isso aqui é um substantivo. Morfologicamente, locução adverbial. E sintaticamente, adjunto adverbial. Tá? Então, essa é uma parte importante. Por isso que a gente fala que as preposições, elas iniciam sempre alguma coisa. Nesse caso, elas iniciam termos da oração, tá? Aí nós temos lá os complementos, tanto verbal quanto nominal. Temos agentes da passiva, os adjuntos. Isso aqui só vai ser preposicionado. Por isso eu coloquei aqui, ó. Por isso eu coloquei pode ou não, tá? Que eu não preciso ter sempre um termo preposicionado. Eu posso muito bem colocar outra coisa que não seja preposição aqui. Poderia colocar, precisamos pensar calmamente. Já não teria preposição, por exemplo. Então, depende da frase que eu construa, eu vou ter ou não um emprego de preposição quando são adjuntos, tá? Depende da escolha que eu faço em relação a isso. Tudo bem? Outra observação, tá? Em relação ao que as preposições podem iniciar. Deixa eu colocar aqui a observação. As preposições, além de elas iniciarem alguns termos sintáticos, elas podem iniciar orações reduzidas. Tá? Podem fazer isso. Vamos lá. Por não ter dinheiro, tive que parar de estudar. Tá? Agora eu vou dar uma atenção a esse por aqui. Esqueço as outras preposições, tá? Quero só falar dessa primeira aqui. Então, quando eu falo por não ter dinheiro, eu tenho uma oração. Por que eu tenho oração? Eu tenho o verbo. Esse por é só preposição, não é conjunção aqui, tá? Vejam que, para ser uma conjunção, eu deveria ter assim, porque não tinha dinheiro, aí eu teria que desenvolver a frase. Aqui eu tenho simplesmente uma preposição, um verbo sem conjugação, então aqui eu tenho uma oração reduzida, tá? Então, é um exemplo que eu tenho aqui. Outro exemplo. Ao terminar a prova, todos podem sair. Tá? Então, vamos lá. Ao terminar a prova, aqui eu não tenho conjunção que inicia. Aqui eu tenho uma preposição e um verbo sem conjugação. Então, eu tenho uma oração reduzida, tá? Todas as orações reduzidas começam com preposição? Depende da oração, tá? Não são todas.
Algumas, geralmente as adverbiais. Você vai encontrar as, não todas. Mas geralmente as adverbiais, quando elas vêm na forma reduzida, elas vêm com preposição no começo e verbo sem conjugação, tá? Geralmente são as adverbiais. Mas nem sempre, né? Sempre tem que ter. Depende da frase que você tenha, tá? Mas nesse caso aqui, eu tenho exemplo de oração reduzida. Isso pode acontecer. Tudo bem? Sim? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Tá. Então a gente viu que nós temos orações reduzidas, termos iniciados pelas preposições. Tá. Isso daqui é a parte da sintaxe que a gente trabalha e entende quando uma preposição inicia um termo. Nós temos também outro uso importante da preposição, que é a regência. E o que é a regência? Vou colocar até desse lado aqui para não ficar ali naquele cantinho, que eu já vou cair ali naquele canto. Ó, vamos pensar na regência. Nós temos duas formas de regência em português, tá? Dois sentidos, duas situações importantes. Eu tenho uma regência normal, digamos assim, tá? Então, a regência normalmente vem assim, ó. Você tem o termo que rege mais o termo regido. Geralmente vem nessa ordem, tá? Quando está numa ordem direta, bonitinha, vem assim. Então, você vai ter o termo que rege. Entre o termo que rege e o termo regido, o que a gente tem aqui? Uma preposição, tá? Então, por exemplo, acreditamos em você. Gosto de filmes românticos. Tá? Então, o que nós temos aqui? Quem acredita, acredita em alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, você tem o termo que rege. Quem acredita, acredita em algo. E o termo regido, que ele é iniciado pela preposição. Mesma coisa aqui. Termo que rege e termo regido. Beleza. O normal é vir assim, numa ordem direta, tá? Numa ordem direta vem assim, ó. O termo que rege, vem a preposição e vem o termo regido. Sempre vai aparecer assim? Lógico que não, tá? Você pode ter frases fora de ordem? Pode. Vamos pegar uma frase aqui, ó. Ao governo cabe a administração pública. Tá? Beleza. O que nós temos aqui? Uma frase fora de ordem. O que cabe a alguma coisa? Isso daqui é o meu sujeito, cabe ao governo. Isso aqui é o meu objeto indireto. Então, de onde vem essa preposição aqui? Vem do verbo caber. A administração pública cabe ao governo. Então, aqui, ó, você tem uma frase fora de ordem, tá? Numa ordem direta, sempre vem assim, ó. Vem o termo que rege, a preposição, mais o termo regido. Numa ordem indireta, você muda a estrutura, mas continua tendo regência, tá? Por mais que você esteja com a frase fora de ordem, eu ainda tenho regência. Essa preposição aqui vem do verbo caber. E se fosse, por exemplo, uma palavra feminina? Ficaria a com crase, tá? Se eu colocasse a Polícia Federal cabe à segurança pública, ficaria com crase do mesmo jeito. Então, eu posso ter frase fora de ordem. Tudo bem aqui? Até então, beleza. Só isso não. Aí nós temos outra situação que é um pouquinho mais complicada. Por quê? Nós podemos ter regência
mais pronome relativo. O que acontece agora? Aí acontece o seguinte. Você vai ter uma preposição mais um pronome relativo e depois do relativo é que aparece o termo regente, aquele termo que rege alguma coisa. Então, quando você tem pronome relativo, a frase vem numa ordem ao contrário. Essa preposição aqui, ó, ela vem desse termo. Então, quando tem uma ordem direta, a preposição vem do que está antes. Quando tem ordem direta, a preposição vem do que está antes. Quando eu tenho regência com pronome relativo, a preposição vem do que está depois e não antes da preposição. Você tem que pensar ao contrário, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Pensando agora na lógica de emprego de preposições, tá? Ó. Esta é a pessoa em que confio. Esta é a pessoa em que confio. Beleza. Pergunta: posso trocar esse em que por onde? Não, né? Por na qual? Posso, né? O na qual eu consigo fazer. Olhem agora a construção aqui, ó. Esta é a pessoa em que confio. Esse que, pronome relativo que retoma a pessoa. Tá claro que eu tenho que saber identificar o que como pronome relativo, né? Não vou nem entrar no mérito e explicar isso agora. Mas eu preciso saber identificar o que quando é conjunção e o que quando é pronome relativo. Se você achou o pronome relativo, se tem antes dele preposição, a preposição vem junto. Então, você agora analisa só o que está depois. Tem preposição em aqui. O que tem depois do quê? Confiar. Quem confia, confia em alguém. Então, essa preposição aqui, ó, ela vem por causa do verbo confiar. Então, você tem que sempre pensar assim, ó, pensa ao contrário. Normalmente, a preposição vem de um termo anterior. Quando eu tenho pronome relativo, a preposição vem de um termo posterior a ela, tá? Depois do relativo. E pode ser verbo, tá? Posso pegar a mesma frase. Esta é a pessoa em que nós temos muita confiança, tá? Então, o que nós temos agora aqui? Quem tem muita confiança em alguém. Isso aqui continua sendo pronome relativo. Esse em vem por causa da palavra confiança. Então, sempre que eu trabalho com pronome relativo, e quando traz regência e pronome relativo, o seu cuidado é perceber a relação que existe entre a preposição e o que está depois disso daqui. Tá? Olha essa frase agora. Se eu pegar a mesma frase, em vez de colocar confiar, fizer assim, ó. Esta é a pessoa a que me refiro. Quem se refere a algo ou a alguém. Então, isso aqui é pronome relativo. Esse a vem do referir-se. Posso, se eu quiser, esse que, o que ele faz mesmo? Retoma a pessoa. Tá? A pessoa, a palavra feminina singular. Posso trocar esse que por a qual? Posso. Se eu fizer isso, ó, só o que? No lugar do que eu vou colocar a qual. Beleza. Tá aí a preposição aqui. Tem que vir junto, não posso jogar para escanteio. Ela vem junto, ó. A preposição tem que vir junto. Como eu não posso ter esse a qual,
juntou a, lembra do a aquele? Juntei o a, que acontece? A qual? Aí eu faço o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó? Tem dois as juntos. Eu contraí, eu juntei dois as. O a da preposição e o a que acompanha o meu pronome relativo. Por isso que existe crase, além da regência com pronome relativo, eu tenho crase com pronome relativo e regência tudo ao mesmo tempo. E vem daqui essa relação, tá? Posso trocar? Posso, desde que eu faça essa construção aqui. A mesma coisa aqui, ó. Posso trocar esse que por a qual? Posso, sem problema nenhum. Ó, esse que eu posso trocar por a qual. Mas a preposição em vem junto. Só que eu não posso colocar em a qual. Aí você junta o em a, que vira o quê? Na. Daí você tem o na qual. Tá? Essa é a contração que a gente faz. Então, se você tiver o na qual, é porque você tem regência. Se tiver o a qual com crase, você tem regência. Tá? Ó, outra frase. A cidade porque passei é muito violenta. Tá? Beleza. Quando eu falo a cidade porque passei, quando você fala esse porquê assim separado, isso aqui é estranho, né? Porque separado. Ó, esse que é um pronome relativo. Emprego de porquês. Retoma a cidade. Posso trocar esse que por a qual? Posso, né? Ó, a qual. Mas a preposição vem junto, tá? Eu não posso colocar por a qual. Como é que fica daí? Junto, isso daqui fica pela qual. Então, sempre que eu tiver um porquê, se eu puder trocar o porquê por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais, esse porquê vem separado e sem acento. Esse é um dos usos dos porquês, tá? Então, quem fez aí Santa Catarina, só caiu nas duas provas, né? Quem achou que não ia cair numa prova, beleza, já caiu nessa, não vai cair na outra, caiu de novo, né? Você duas questões, uma em cada prova. Quem achou assim, não cai mais, mais o porquê. Não cai. Abriu a prova, putz, de novo o porquê. Tá? Então, aqui é um dos exemplos de uso dos porquês. Conseguir trocar esse porquê por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais, o porquê vem separado e sem acento. Porque daí eu tenho preposição e pronome relativo. Tá? Essa é uma das construções da sintaxe, que eu digo uma das mais complexas que a gente tem. Que eu tenho que sempre ler a frase ao contrário. Porque a preposição vem do outro lado, não vem de uma forma normal do que está antes. Vem sempre de alguma coisa que está depois, tá? Como ela vem pela regência, eu não posso simplesmente descartar. Ela tem um uso específico, tá? Então, sempre que eu falo em regência, a preposição... Basicamente, todas as questões que envolvem preposição, elas trabalham com duas perspectivas. Ou a preposição vem por causa da regência, ou não vem por causa da regência. Duas situações diferentes. Sempre para iniciar alguma coisa. Ou inicia algo com regência, ou inicia algo sem regência. É daí que vem o emprego da preposição. Como ela faz uma função importantíssima, ela liga e conecta e inicia algo, sempre eu tenho que ter uma atenção especial. Você vai encontrar algum tipo de, por exemplo, um texto em que você não tem a preposição? Muito difícil. Tente fazer uma frase sem preposição, construir um texto sem a preposição. É quase impossível, tá? Porque a preposição ela vai ligando as palavras. Não dá para você construir frase só com verbo e substantivo. E o resto? Então, os conectivos fazem isso. Então, sintaticamente, ele não significa nada. Sozinha a preposição não faz nada. Então, por exemplo, olhem só. E a gente, além de tudo, você pode ainda classificar a função disso daqui, tá? Existem funções sintáticas disso daqui.
Mas quando você trabalha com essa construção aqui, a preposição sozinha não faz nada, ela inicia alguma coisa. Igual eu coloquei lá, acreditamos em você. O em sozinho não faz nada. Agora, em você, a preposição inicia um objeto indireto. Então, sozinha ela não faz nada, mas ela sempre inicia alguma coisa. Essa é uma das partes mais importantes que a gente tem em relação à análise sintática, pensando na função das preposições. Então, a sintaxe dela é iniciar algo. Sozinha ela não faz nada, não significa nada, não identifica nada. Só vai ter sentido no contexto. Então, você pode ter muitas questões que a banca fala assim. Ela quer que você insira uma preposição, retire. Ela pede muito isso, suprimir preposições, retirar preposições, ou inserir, ou substituir uma pela outra. Ela faz muito isso, tá? Então, você tem geralmente 3 tipos de questões. Supressão, inserção e substituição de preposições. Aí, como é que eu posso pensar? Às vezes eu posso tirar a preposição, às vezes não. Às vezes eu posso substituir, às vezes não. Então, não tem uma regra assim que fale, pode, não pode. Depende sempre da frase. Aí é o contexto que vai determinar se pode ou não ser feito alguma coisa. Tá? Por isso que a história é difícil. São só aquelas preposiçõezinhas. A listinha é pequenininha. Mas a utilidade delas é grande. Então, você vai encontrar muita preposição e muita questão que envolve o emprego das preposições. Tudo bem? Beleza?